Oi, pessoal, boa tarde. Essa é a primeira das apresentações sobre aneurismas arteriais. Hoje eu vou falar como se descobriram os aneurismas e o que se entendia por eles e qual a importância que eles tiveram ao longo do tempo até chegar nas técnicas e nas formas de tratamento que nós temos hoje em dia. Essa é a primeira de 4 ou 5 apresentações. Eu pretendo englobar toda a temática sobre o aneurisma arterial em 4 ou 5 aulas. Vamos à primeira. Até já. Boa tarde. Vou falar para vocês sobre os aneurismas arteriais. Espero que todos estejam em casa e sadios, fugindo dessa pandemia violenta que impede a gente de se reunir nas aulas presidenciais, tirar dúvidas direto e, enfim, estarmos juntos. Mas vamos lá. Os aneurismas arteriais, sensu lato, é uma aula comprida, complexa. Então eu vou fazer 3 ou 4 apresentações diferentes e passá-las por tema e por generalidades. Vou falar dos aneurismas abdominais, tóraco-abdominais, das dissecções e dos periféricos. Então, hoje nós vamos começar pelos aneurismas arteriais. Vamos chamar essa de aneurismas arteriais 1. Os aneurismas são conhecidos desde desde as priscas eras, onde a espécie humana, começando nas caçadas, se feria, lesava as artérias e não havia nenhuma possibilidade de tratamento até então. Eram mais conhecidos os pseudoaneurismas vasculares do que propriamente um aneurisma arterial autógeno. Mesmo porque aquele pessoal, naquela época, eles não tinham nem sobrevida suficiente para desenvolver um aneurisma degenerativo. O máximo que eles poderiam ter era um aneurisma, ou um pseudoaneurisma, ou um aneurisma congênito. Por definição, nós temos os aneurismas fusiformes, que é uma dilatação mais difusa, mais complexa, e o aneurisma sacular, cuja base de implantação na aorta é quase que menor que o eixo transverso. Os aneurismas saculares, conceitualmente, devem ser abordados cirurgicamente mais frequentemente do que os aneurismas fusiformes. Nós vamos ver isso durante a aula. E aqui, à nossa esquerda, nós vemos o pseudoaneurisma. Aqui um pseudoaneurisma ocasionado por uma punção arterial. Hoje nós fazemos muitos acessos ao sistema vascular pelas vias arteriais, punção arterial média, pressão arterial média, cateterismos arteriais, enfim. E frequentemente fica vazando pelo local de punção, mesmo que a gente comprima, mesmo que a gente tenha cuidado, enfim. E aqui está se fazendo uma injeção de trombina, guiado pelo ultrassom, para tratar desse pseudoneurismo. Esses pseudoneurismos eram, como eu estava falando, eram muito mais frequentes até o século XIX, até por aí, até o século XIX, que os indivíduos iam para a guerra, para a caçada, e se feriam constantemente e mal tinham oportunidade de receber um tratamento adequado. Mesmo porque não havia cirurgia arterial padronizada. O que se poderia fazer é uma ligadura arterial e ponto. As suturas arteriais, os enxertos arteriais, tudo isso veio no século XX. Bastante com o trabalho de Carrel que era francês, mas fez toda a sua vida de pesquisa. Ele é um cirurgião experimental, e só experimental mesmo.
e fazia suas astomoses no Canadá, perto dos Estados Unidos, onde ele ganhou fama e seus métodos foram copiados e começaram a ser usados em humanos. Isso lá para o começo do século XX. Quer dizer, não tem 100 anos a cirurgia vascular. A reconstrução vascular propriamente dita tem muito menos que isso. Onde que ganhou espaço a cirurgia arterial para nós podermos operar qualquer situação dessas, abrir uma artéria, clampear uma artéria sem que pudesse ocorrer trombo ou sem pudesse ocorrer infecção. Isoladamente no trombo, isso foi no final da Segunda Guerra Mundial, por 44, 45, e se disseminou na Guerra da Coreia, em 1950, 53, que nós adquirimos o que? Antibióticos, adquirimos heparina, adquirimos fios monofilamentares. Naquela época era usado o fio de algodão, fio absorvível não de jeito nenhum, porque ele era reabsorvido e formava um aneurisma na astomose. E todas essas facilidades da cirurgia geral, antibiótico terapia, anticoagulante, anestesia, trazidas para a cirurgia vascular, nós passamos a ter bons resultados, fundamentalmente por causa dessas aquisições. Nós sabemos que a artéria é formada de 3 camadas. A camada íntima, que é o endotélio, que é uma camada lisa, que não deve ter irregularidades, é antitrombogênica, mas se houver uma lesão local, ela pode ser sede de um trombo. Se formar uma placa de ateroma, mesmo que seja subintimal, essa irregularidade pode ser sede de um trombo. A camada média, a camada de sustentação da artéria. A camada média é constituída nos vasos largos, como a aorta torácica, como os troncos supraórticos, como a aorta descendente. Mesmo a aorta abdominal é constituída predominantemente de fibras elásticas. Essas fibras elásticas são o sustentáculo da parede arterial, ela que, com a pulsação da artéria, permite que ela retorne ao seu status inicial. Ela se dilata e se contrai. Quanto mais finas as artérias, quanto mais você vai caminhando para o território distal, as fibras elásticas começam a se juntar mais às fibras musculares. São aquelas que dão espasmo, que se contraem bastante frequentemente dentro de um trabalho grande. Os aneurismas degenerativos são uma doença da camada média, das fibras elásticas, na qual há uma ativação enzimática, plasminogênio plasmina, ativando a colagenase e a elastase, que vai atuar sobre as células elásticas, fibras elásticas, destruindo-as, podendo ser sede de formação de aneurisma. Dos aneurismas degenerativos, vamos levar em consideração o seguinte: eles têm mais ou menos um padrão de ocorrência. No tórax, no arco aórtico, na saída do coração, pode ser na aorta descendente, mas frequentemente na artéria pulpítea e na artéria, na aorta, um pouco acima da bifurcação, na aorta abdominal. São locais em que preferencialmente ocorre a formação de aneurisma. Muito se discute a causa. Às vezes alguns dizem que é o contato, da batida da face posterior da aorta contra a coluna ou no aneurisma de pulpítea, porque existe aquela alteração hemodinâmica dada
no nível do canal de Hunter, mas não é muito certo que seja só isso. Basicamente, existe uma perda da sustentação da camada elástica e uma perda da função elástica da artéria. Aqui vocês estão vendo no desenho a íntima, a média e aqui a adventícia. Aqui a íntima, que é uma fina camada celular, camada média, e a túnica adventícia, que é colágeno, mas outras situações. A história, os aneurismas, os pseudoneurismas, são conhecidos há muito tempo, muito tempo. Desde a primeira descrição, no início da Era do Bronze, um paleontólogo chamado Carl Herbers, examinando, buscando, explorando as múmias e as pirâmides do Egito, teve um achado importante, que é o papiro de Hebers. Está aqui o papiro de Hebers. Ninguém vai entender, mas no hieroglifo. Mas dá para entender no desenho que o fulano aqui do lado está segurando uma bandagem, provavelmente, para aplicar em algum local. O papiro de Hebers inteiro, são bastante, um papiro enorme, tem noções sobre tratamento de diarreia, noções sobre tratamentos de dor de cabeça. Tem um procedimento que eles faziam muito no passado para aliviar a pressão intracraniana. Não é bem isso. Eles não aliviavam a pressão intracraniana. Fulano que tinha enxaqueca, eles faziam uma trepanação, um buraco no osso, com o objetivo de aliviar esta pressão. Então, é o primeiro relato sobre o tratamento do reconhecimento de um aneurisma, se bem que era de um pseudoneurisma. Voltando. No segundo século depois de Cristo, Antílus fazia ligaduras proximal e distal no pseudoneurisma também, e a evacuação do saco. Eles nunca faziam na fase aguda, porque eles tamponavam a hemorragia e deixavam o aneurisma crescer. Eles observavam que quanto mais tempo eles demorassem para operar, um mês, 2, 3 meses, essas ligaduras não provocavam isquemia, ou provocavam menos isquemia. Claro, porque isso dava tempo da formação da circulação colateral. E eles poderiam ligar esses sacos aneurismáticos impunemente. Eles não abriam o saco, eles simplesmente ligavam em cima, ligavam embaixo, e aí sim evacuava aqueles coágulos que estavam no saco. Galeno descreve como aumento de volume localizado que se retrai quando se aplica uma pressão. Isso é no início da Idade Média, 1200 e tanto. Se um aneurisma é incisado, o sangramento é tão intenso que não pode ser contido. Isso é uma definição, é uma descrição de uma situação clássica do aneurisma. Isso realmente acontece. A primeira ligadura da artéria apoptítica para aneurisma foi por Hunter, e fazendo ligaduras seriadas de aneurismas de artéria apoptítica, que são também já estavam começando a aparecer em mais frequência. O pessoal já estava fumando, já estavam vivendo em centros urbanos, já estava começando a aparecer. Ele fazia a ligadura da artéria apoptítica proximal e distal, e o que acontecia? Gangrenava. Cerca de 70% de gangrenas ele tinha nesse tratamento do aneurisma. Cooper fazia a mesma coisa, vejam, já no século XIX, a ligadura da artéria ilíaca. A cirurgia arterial, propriamente dita, nós vemos aqui
um indivíduo que teve um aneurisma que era seguido clinicamente. Quando ele teve uma crise de dor, ele foi operado, o Einstein, todo mundo conhece essa história. Foi operado e o aneurisma dele foi envolvido em celofane. E ele resistiu por 2 anos, ou 2 anos e tanto, até a ruptura do aneurisma dele, que foi nos primeiros 5 anos da década de 1950, 1952, por aí. Ele acabou falecendo da ruptura, depois já de operado com envolvimento de celofane. As novas técnicas cirúrgicas, as mais recentes técnicas cirúrgicas, começaram a aparecer. Matas, a endoaneurismografia. Aqui o aneurisma aberto e ele é suturado. Ele é suturado no buraco, tirado o excesso de parede, como vocês estão vendo aqui, é tirado o excesso de parede e suturados o buraco, a parede do aneurisma, tira o excesso. O problema dessa questão é que isso recidiva tendo um novo crescimento do aneurisma. Então, do bolso, homoenxerto. Homoenxerto era extrair as aortas de cadáveres, eram conservadas de alguma forma, ou conservadas por álcool absoluto, ou conservadas em formol, ou até, como foi feito na Faculdade de Medicina, em 1905, meados para final da década de 50, o professor Poeste Leão, o professor Irani Novar Moraes, que é avô do nosso amigo Amato, e Alexandre Amato, e o professor Antônio Geraldo Freitas Neto, que na realidade foi quem me pegou no corredor no 3º ano para fazer um experimento em artéria renal de cachorro. Desde então nunca mais larguei a cirurgia vascular. E esse banco de artérias era profícuo, eles tiravam bastante artéria e começaram a operar aneurismos e obstruções de aorta. 2 problemas, no entanto, surgiram e não foram resolvidos até então. Em primeiro lugar, quando se operava um aneurisma de aorta, que não tinha isquemia, você clampeava a aorta, punha lá a aorta do cadáver e desclampeava a aorta. Logo em seguida, o doente, mesmo que não tivesse hemorragia, tinha uma acidose grande, tinha uma hipotensão, uma elevação do potássio e muitas vezes vinha o óbito. Nessa época não existiam as unidades de terapia intensiva, então o doente não era monitorizado no pós-operatório. Então a mortalidade era muito grande, tanto que o pessoal não se animava muito a fazer procedimento de aorta exatamente por isso. Alguns pioneiros, como o Dr. Poeste, o professor Irani, o Dr. Freitas e outros vasculares, nessa época faziam esse enxerto com uma tentativa. Até que também, mesmo tendo sido em 51, os materiais sintéticos, o Dacron, o Teflon, vieram depois, vieram lá para o final da década de 60. Meados da técnica de 60 já tinha algumas próteses. O que melhorou, e paralelamente a isso, começou a melhorar reposição sanguínea, controle do equilíbrio ácido básico. Era nosso anestesista, o professor Rui Gomes do Amaral, autor do primeiro livro de equilíbrio ácido básico aqui no Brasil, feito exatamente por isso, porque se desenvolveu paralelamente à cirurgia cardíaca. E paralelamente a isso, nós
pudemos obter uma sala de recuperação anestésica que ficava ao lado eles chamavam de recuperação cardíaca, que na realidade eram os esboços de UTI. Não havia pressa em estubar, você monitorizava a diurese, você corrigia a alteração básica do equilíbrio ácido básico, mas alguns dias depois o doente poderia infectar, poderia encharcar o pulmão, então não tínhamos muito isso. Unidade de terapia intensiva aqui no Brasil, olha, eu vou falar para vocês que a primeira que eu conheci foi primeiro um protótipo no Hospital das Clínicas, que se chamava Sala do Choque, e feito na clínica médica. Essa sala do choque já era o protótipo do que viriam a ser as terapias intensivas de hoje. Eu me lembro da doutora Marisa D'Agostini, que das primeiras médicas a se dedicar a isso. A equipe do Sírio-Libanês, também nessa mesma época, fez a primeira terapia intensiva de lá. E paralelamente, no Einstein também estava começando a primeira terapia intensiva de lá. Com isso, se conseguiu manter o doente vivo, manter o doente bem, para que ele pudesse ir à enfermaria, para que ele pudesse ter alta. E a partir daí, nós começamos a ter poder seguir esses doentes a longo, médio prazo. E aí surgiam outros problemas que nós vamos ver daqui para frente. A grande jogada, a grande virada, muitos aneurismas foram operados com a técnica aberta, com a prótese aortobilíaca, femoral, com essas próteses de Dacron. O tecido mais usado era o Dacron. O Dacron, ele podia ser knitted ou woven. O knitted era nós. Um fio era amarrado ao outro através de nós. Era um tecido que saía do tear com o nó feito. E o woven era entrelaçado. O knitted era duro e não sangrava, mas era muito duro. Era com esse material que se faziam as pontes aórticas na crosta ou no cajado aórtico na aorta descendente. Já o woven era mole, mas ele sangrava, exigindo uma pré-coagulação. A gente não conhecia muito essa história de pré-coagulação até que o professor Poeschleão, o pai, fez uma viagem para o Texas, onde ele lá viu o DB operar, esse pessoal operar, e viu que eles tiravam o sangue do doente antes da anticoagulante, jogavam na cuba e faziam uma pré-coagulação. Então nós deixamos de ter hemorragias intraoperatórias quando ele voltou com essa técnica. Isso é 1970, início de 1970. Lá para o final da década de 80, final da década de 80, início da década de 90. Desculpe. Dois indivíduos. Aqui estão Volodos. Volodos mora ainda na Crimeia. Crimeia, na Ucrânia, fronteira da Ucrânia com a Rússia, era chamado lá naquela época de cortina de ferro. E era uma cortina de ferro, eles não tinham internet, material que eles publicavam não chegavam ao Brasil. A primeira vez que o Dr. Volodos falou alguma coisa sobre os trabalhos de cirurgia endovascular que ele desenvolvia, e vejam na mão dele uma endoprótese, foram mais ou menos no início do ano 2000, quando a Ucrânia se liberou da Rússia, teve essa liberação geral dos países comunistas. O único problema dele é que ele só falava ucraniano, não falava nada de inglês nem de francês. Foi muito difícil o contato. Mas no PCR, Paris Course of Revascularization, que tem anualmente,
muitos anos. Num deles ele foi lá e apresentou as técnicas de tratamento endovascular para o aneurisma de aorta, abdominal, um caso que ele tinha operado de... O que chamou mais atenção foi um caso que ele tinha operado de ruptura traumática da aorta, onde ele colocou uma prótese com 12 stents de Volodos, mas eram stents de região turco. Se você for ver a data da prótese dele, dele ter bolado o stent dele, ele fez isso antes do paródio. Então, nós sabemos que é o paródio, o pioneiro, porque nós estamos do lado ocidental da coisa. Mas, na realidade, no mundo, quem abriu as portas para a cirurgia endovascular, se bem que eram portas de ferro, foi Dr. Nikolai Volodos, quem eu tive o prazer de conhecê-lo. Eu tive com ele por 2 vezes naquele congresso de Fênix lá com Na América do Sul, o pioneiro, no mundo ocidental, o pioneiro está aqui, foi o Parodi. E fez a primeira cirurgia endovascular para aneurisma de aorta aqui no nosso meio. E tem alguns fatos interessantes. O primeiro, na terceira cirurgia eu estava lá com ele. Fui através do fabricante da prótese, ele tinha interesse que aqui no Brasil se fizesse logo, me procurou. Mas era uma coisa complicada. Ele pegava um tubo de Dacron, suturava na ponta proximal um palmaz, na ponta distal outro palmaz. Então, nos 4 ou 5 primeiros casos, ele fez próteses aorto-aórticas. Para vocês terem ideia do perfil do sistema introdutor dele, era mais ou menos 28, 30, alguma coisa assim. Ele tinha que fazer uma dissecção da ilíaca mesmo. Às vezes ele tinha que fazer uma dissecção extraperitoneal para entrar com o dispositivo. E tinha que ser aorto-aórtico. O primeiro dele foi muito bom. No dia seguinte estava sentado, o segundo estava bem, o terceiro estava bem. O quinto teve uma macroembolização. Uma chuva de êmbolos, necroses difusas da perna, do escroto, do reto, e veio a falecer. Logo, ele passou a usar, antes de fazer a bifurcada, ele passou a usar, com a mesma forma de construção, as próteses aorto-monoilíacas. Ele punha um stent no proximal, fazia uma prótese cônica e punha um palmaz também na distal. Colocava um oclusor do outro lado e fazia um enxerto fêmoro-femoral transverso. Com isso ele conseguiu fazer em muitos mais casos. Mas a partir daí ele vendeu a patente para Boston, se não me engano, e começaram as endopróteses a partir do trabalho que ele fez. Repito, o Volodos fez primeiro, num número até que razoável, só que a gente não sabia. Ninguém no mundo sabia que o Volodos fazia usava e aplicava essa técnica. Bom, com isso nós vamos interromper a nossa primeira aula de generalidades, histórico dos aneurismas da aorta, e para a próxima vocês já estão vendo aí no slide, aspectos clínicos do aneurisma da aorta abdominal, dos aneurismas arteriais. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Vão mandando as dúvidas que vocês tiverem no grupo de WhatsApp e eu vou respondendo para vocês então. Obrigado.